Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia A Rocha, da editora Candeia, e nós iremos ler hoje de 1 Reis, capítulo 1 até o capítulo 7. 1 Reis, capítulo 1. Adonias declara-se rei. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruía, e com o sacerdote Abiatar, e eles seguiram e o apoiaram. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joaida, o profeta Natã, Simeia, rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos próximos do rei, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Neiade, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Batsaba, mãe de Salomão: Você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: Ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estava conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se, rosto em terra, diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: Meu senhor, tu mesmo juraste a tua serva pelo Senhor, o teu Deus. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará em meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber de tua parte quem sucederá ao rei,
meu senhor, no trono. De outro modo, tão longe, ó rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados. Eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando... Deixa eu virar. Quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se de rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no seu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando. Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao servo Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem o teu servo Salomão. Seria isso algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia o rei, meu senhor, no trono? O princípio do reinado de Salomão. Então o rei Davi ordenou: chame Betseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba prostrou-se, rosto em terra, e ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do meu senhor com vocês. Ponha o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Neste momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhe-no e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou a tenda, o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando, de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi,
o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Depois, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. De lá, eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, e o nosso rei, o Senhor, disse: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrando as pontas do altar. Ele disse: que o rei Salomão jure que não matará este teu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um fio de cabelo da sua cabeça, mas se ele se descobrir uma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhes disse: vá para casa. 1 Reis, capítulo 2. As instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acharam escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que se fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruiá, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra e, com aquele sangue, manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gerá, o benjamita de Baruim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Maanaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou
com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. O reinado de Salomão. Adonias, o filho de Agite, foi até Batsaba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: Você vem em paz? Ele respondeu: Sim, e acrescentou: Tenho algo para lhe dizer. E ela disse: Fale. Você sabe, disse ele, você sabia que o reino era meu. Todo Israel me via como o seu rei. Mas as circunstâncias mudaram, e o rei foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não me seja negado. Ela disse: Fale. Então ele prosseguiu: Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ela não deixará de atender vocês. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois, assentou-se em seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se sentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: Dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe: Por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruiá. Afinal, ele é meu irmão, mas ele é meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: Que Deus me castigue com todo o rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: Vá para Anadote, para as suas terras. Você merece morrer. Mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partiu de todas as filiações dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: Vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: O rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e de minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou dois homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. Os dois homens eram Abner, filho de Ner,
comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe, sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes e sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simeia e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo do que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto e você será responsável pela sua própria morte. Simeia respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simeia permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas, 3 anos depois, 2 escravos de Simeia fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simeia: seus escravos estão em Gate. Então Simeia selou um jumento e foi até Aquis em Gate procurar por seus escravos. E de lá Simeia trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simeia tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o adverti? No dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que lhe dei? E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou seu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simeia e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. Salomão pede sabedoria. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele o trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta ao seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui dentre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão
O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Um sábio veredicto. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela, morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu filho está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: corte a criança viva ao meio e dê metade a uma e metade à outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo o Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. 1 Reis capítulo 4. Os assessores de Salomão. E assim o rei Salomão tornou-se o rei sobre todo Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Eliorefe e Aias, filhos de Ziza, secretários, Josafá, filho de Ailude, arquivista real, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, Aizar, responsável pelo palácio, Adonirão, filho de Ábida, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo o Israel, que ofereciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que oferecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes:
Ben-Hur, nos montes de Efraim, Ben-Queder, Ben-Dequer, em Macás, Saalbim, Bet-Semes, Elon, Bet-Anã, Bet-Ezed, em Arubote, Socó e em toda a terra de Efer. Ben-Abinadab, em Nafote-Dor, Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido, e em toda Bet-Seã, próximo a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meola, indo além dos limites de Joquimeão. Bet-Jear, em Ramote-Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argobe, em Bassã, e em todas as 70 grandes cidades muradas, com trancas de bronze em suas portas. Ainabdab, filho de Ido, em Manaim, Aimaas, em Naphtali, ele se casou com Basemate, filha de Salomão. Baaná, filho de Uzaí, em Asser e em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Isacar. Simeia, filho de Alá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amoreus, e de Og, rei de Bassá. Ele era o único governador desse distrito. As provisões diárias de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam e bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As províncias diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 70 tonéis de farinhas comum, 10 cabeças de gados engordados em cocheiras, 20 de gados engordados no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrate, desde Tifizá até Gaza, e tinha paz com todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e de sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevadas e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Hermã, Calcol e Dardã, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes.
Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. 1 Reis, capítulo 5, os preparativos para a construção do templo. Quando Hirão, rei de Tiro, soube que Salomão tinha sido ungido rei, mandou seus conselheiros a Salomão, pois sempre tinha sido amigo leal de Davi. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: Tu bem sabes que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra meu pai Davi que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocaria no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os teus, e eu pagarei os teus servos o salário que determinastes. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Hirão ficou muito alegre quando ouviu a mensagem de Salomão e exclamou: Bendito seja o Senhor, pois deu a Davi um filho sábio para governar essa grande nação. Hirão respondeu a Salomão: Recebi a mensagem que me enviaste e atenderei a teu pedido. Enviarei-te madeira de cedro e de pinho. Teus servos levarão a madeira do Líbano até o mar, e eu a farei flutuar em jangadas até o lugar que me indicares. Ali eu a deixarei e tu poderás levá-la, e em troca fornecerás alimento para a minha corte. Assim, Hirão se tornou fornecedor de toda a madeira de cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Hirão 20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimentos a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva pura. Era o que Salomão dava anualmente a Hirão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Houve paz entre Hirão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele o mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por 10.000, e eles se revezaram, passando um mês no Líbano e 2 em casa. Adoniram chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, e 3.300 captadores que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedra lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e trabalhavam a madeira e as pedras para a construção do templo. 1 Reis, capítulo 6, a construção do templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, um mês de Zivé, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo
que era de 9 metros e alcançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grandes esteiras, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual haviam salas laterais. O andar interior tinha 8 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 75 centímetros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não houve no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeiras, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo, forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro no chão, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras estalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra nem alguma. Preparou também o santuário interno no templo, para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente ao santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que permanecia no santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeiras de oliveira, cada um com 4 metros e meio de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2 metros e 25 centímetros, 4 metros e meio da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham as mesmas medidas e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4 metros e meio. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo,
Tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto da parede interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados, e nas 2 portas de madeiras de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio das dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedras lavadas e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no 4º ano, no mês de Bul, o 8º mês do 11º ano. O templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. 1 Reis, capítulo 7. A construção do palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileiras, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma à frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficava na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente à outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como este para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 70 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de viga de cedro aparelhadas, da mesma madeira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu portfólio. Os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez
e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferências, medidas pelo fio apropriado. Também fez 10 capitéis de bronze fundidos para colocar no altar das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçados ornamentavam os capitéis no altar das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1 metro e 80 centímetros de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formado a taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no altar tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a circunferência. Abaixo da borda, ao seu redor, havia 2 fileiras de fruto, de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 13 voltados para o norte, 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e a sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40 mil litros. Também fez 10 carrinhos de bronze. Cada um tinha 1 metro e 80 centímetros de comprimento e de largura, e 1 metro e 35 centímetros de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois, querubins, e sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, haviam grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As quatro rodas ficavam sob as placas e os eixos da roda ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carro. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho.
Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos ao lado sul do templo e 5 ao lado norte. Pôs o tanque ao lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Assim, Hurom completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com suas 10 pias, o tanque e os 12 estouros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, que entre Sudoque e Zaretã, que o rei os mandou fundir entre moldes de barro. Salomão não mandou pesar estes utensílios, eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadeiros de paio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.